Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Recebestes o Espírito de adoção, é por ele que clamamos, Abba, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. E Jesus acrescentou: Se um de vós tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e nada tenho para lhe oferecer. E se o outro responder lá de dentro: Não me incomodes, já tranquei a porta e meus filhos e eu já estamos deitados. Não me posso levantar para te dar os pães. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los, porque é seu amigo, vai levantar-se ao menos por causa da impertinência dele e lhe dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo: pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Será que algum de vós que é pai, se o filho pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 17º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje nos traz uma temática muito importante para a vida: o tema da oração. Os discípulos fazem um pedido a Jesus, que ele os ensinasse a orar. E Jesus lhes entrega a oração mais bela, mais completa, que nós continuamos a rezar até hoje, a oração do Pai Nosso. Então o Evangelho pode ser subdividido em 2 partes. A primeira parte, onde Jesus apresenta a oração do Pai Nosso, e a segunda parte,
onde nós temos duas parábolas que remetem à força da oração. Antes de nós entrarmos no texto em si, eu gostaria de apontar alguns elementos introdutórios para a nossa compreensão. Primeiro elemento: Jesus está no caminho da Galileia para Jerusalém. E ao longo desta caminhada, além dele fazer um itinerário geográfico com os discípulos, ele faz também um itinerário espiritual, um caminho onde os discípulos vão assimilando e interiorizando os valores do reino e os ensinamentos de Jesus. E aqui já vem o primeiro ensinamento do Evangelho: querer caminhar com Jesus. Ao longo da nossa história de vida, nós também fazemos uma travessia. E esta travessia precisa ter a participação de Jesus, para que ao longo da nossa caminhada, nós também interiorizemos os valores do reino e abramos os nossos ouvidos e o nosso coração para o seu ensinamento. E diante do itinerário da formação dos valores do reino apresentado por Jesus, vem o tema da oração. Um outro detalhe importante também: o evangelista que nós estamos escutando ao longo deste ano litúrgico, ele é o evangelista Lucas. E o tema da oração em Lucas permeia a vida pública de Jesus. Eu tenho convidado vocês, desde o início do ano litúrgico, a fazer uma experiência nesse ano. E eu quero reforçar: tome a decisão de ler todo o Evangelho de Lucas. Se você for lendo um capítulo ou a metade de um capítulo a cada dia, se brincar, em 2 meses você já leu todo o Evangelho. E se você fizer esta experiência, se atente para um detalhe: antes dos grandes acontecimentos na vida de Jesus, estes acontecimentos são precedidos pela oração. Nós vemos isso no batismo, nós vemos isso no Getsêmani, nós vemos isso na transfiguração, quando Jesus vai escolher os 12 apóstolos. E nós também precisamos aprender com Jesus. Todos os momentos da nossa vida, e principalmente aqueles que são mais importantes, eles precisam ser precedidos pela força da oração. E por que é importante nós apontarmos este detalhe da vida de oração de Jesus no Evangelho de Lucas? Porque hoje Jesus vai estar rezando, os discípulos vão fazer um pedido e Jesus ensina-lhes a rezar. Então agora eu quero voltar com vocês ao texto. Se você tem o folheto em mãos, eu te convido a tomar Lucas, versículo 1 e 2. Encontraram? Vamos juntos? Jesus Estava rezando num certo lugar, quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino.
Paremos aqui. Hoje, cada um de nós nesta missa devemos utilizar este versículo que está na boca dos discípulos, para que ele possa sair também da nossa boca. Senhor, ensina-nos a rezar. Vamos repetir juntos? Senhor, ensina-nos a rezar. Por que nós devemos fazer esse pedido? Porque não sabemos pedir como convém, mas é o Espírito Santo que age em nós e que clama: Abba, ó Pai. Peçamos com toda a intensidade do nosso coração e acolhamos o que nós estamos pedindo. Senhor, ensina-nos a orar. Não tenhamos a presciência ou a autossuficiência que o nosso modo de rezar já está ótimo. Pelo contrário, minha avó sempre tinha um ditado que dizia assim: quanto mais a gente reza, mais a gente precisa rezar ainda. Ou seja, em cada momento da vida é sempre possibilidade de me aproximar do Senhor e pedir a Ele o dom e a capacidade que Ele também me ensine a rezar. A fórmula que nós utilizamos, que é a fórmula da igreja, ela está no Evangelho de Mateus, que é a fórmula do Pai Nosso com 7 pedidos. Na fórmula de Lucas, nós temos 5 pedidos. A oração ela é um pouco mais breve, mas ambas, tanto a versão de Lucas como a versão de Mateus, elas estão imbuídas deste ensinamento de Jesus. E agora nós vamos tomar a versão de Lucas, porque é esta que nós estamos meditando no Evangelho. O primeiro elemento a ser contemplado: o Pai Nosso quer nos formar segundo a imagem do Filho. Quem é o Filho do Pai? Jesus. Então, a partir do momento que você entende o significado do Pai Nosso e começa a rezá-lo com toda a intensidade do seu coração, esta oração tem o poder de formar-te segundo a imagem de Jesus. E depois disso, é necessário exercitar-nos no modo de pensar de Jesus. Porque a oração do Pai Nosso vai nos tornando mais semelhantes a Ele. E esta oração precisa causar em nós um movimento que era aquele mesmo provocado com os discípulos: assimilar os valores do reino de Deus e interiorizar o modo de Jesus. E por que eu quero te dizer isso? Porque às vezes tem 50 anos, 40, 30, 20 anos da sua vida que você reza o Pai Nosso. Mas hoje o Evangelho te convida a uma experiência mais profunda, que não é apenas de repetir uma oração mecânica que você já decorou, mas de compreender o sentido desta oração e permitir com que ela haja na sua vida, te dar a capacidade de se tornar semelhante a Jesus. E se tornando semelhante a Jesus, como é que nós podemos chamar Deus, de acordo com a oração? Como é que Jesus chama a Deus na oração de hoje? Vocês prestaram atenção? Como é que Jesus começa a oração? Chamando Deus de Pai.
Nós só podemos chamar Deus de Pai estando no Filho, assemelhando o modelo do Filho, e como Ele abrirmos o nosso coração e a nossa boca e balbuciarmos como uma criança: Abá, ó Pai, papai, papaizinho. E qual é o significado da palavra Pai na Escritura? Na boca de Jesus, o Pai é a fonte de todo o bem. E sendo Ele a fonte de todo o bem, é Deus mesmo. E sendo Deus mesmo, se doa a nós plenamente, através do seu Filho Jesus, para nos tornar seus filhos. E aí a teologia da igreja vai dizer: somos filhos no Filho. Sendo filhos no Filho, podemos chamá-lo de Pai e recebermos a fonte de todo o bem. Mas hoje nós temos uma dificuldade. A dificuldade de reconhecer Deus como Pai e a dificuldade de vivermos como filhos. Hoje existe um sentimento que talvez nós poderíamos denominar de uma grande orfandade, de uma grande carência de pai, principalmente nas nossas relações humanas, diante do esvaziamento também da figura do pai de família. Hoje quantas mães são solos? Hoje quantos filhos não têm no seu registro, no seu documento, o nome dos pais? Hoje a gente está vendo a inversão de valores, que às vezes o pai vive muito mais como mãe do que como pai. Hoje existe esta carência de uma figura paterna que nos seja latente. E é necessário devolvermos a capacidade de fazermos esta experiência de, com Jesus e como Jesus, chamarmos Deus de Pai. E ao reconhecê-lo como a fonte de todo o bem, também nos reconhecermos como filhos dependentes deste Pai. Peça na missa de hoje: Senhor, ensina-me a orar. E quando Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, a oração do Pai Nosso pode ser subdividida em duas pequenas partes. A primeira parte, ela diz respeito à forma, o diálogo do filho com o pai. E a segunda parte fala sobre as nossas necessidades. Então, se nós tomarmos esta primeira parte que nós acabamos de ler, quais são os dois pedidos que a oração nos provocou? Pai, santificado seja o teu nome. E o segundo pedido: venha o teu reino, venha o vosso reino. O que esses dois pedidos nos ensinam? O nome de Deus é santo, 3 vezes santo, e nós cantamos em toda a missa: Santo, 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 Senhor Deus do universo. E agora vem a pergunta crucial deste pedido: o nome de Deus é santificado na minha vida? Ou qualquer coisinha que me acontece, eu já coloco o santo nome de Deus em vão? Esse pedido evoca o segundo mandamento. Quem se lembra qual é o segundo mandamento?
não falar o santo nome de Deus em vão. E às vezes a gente, qualquer coisinha, fala: ai meu Deus do céu. Não é assim? Então é necessário pedir na nossa relação com Ele, que a cada dia o nome dele seja santificado. Depois venha o teu reino. O Papa Bento XVI gostava de dizer que este pedido do Pai Nosso, venha ao teu reino, diz respeito ao primado de Deus, diz respeito à soberania de Deus. Deus é essencialmente bom e fora dele nada é bom. Então, quando nós pedimos com que o seu reino seja concretizado na nossa vida, a bondade de Deus nos alcança e é capaz de transformar a nossa maldade. Vocês observaram que lá no final do Evangelho, na segunda parábola, Jesus vai dizer: ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Como é que Jesus nos chama aqui no final do Evangelho? Como maus. E quem pode transformar a nossa maldade em bondade? Aquele que é essencialmente bom. E quem é essencialmente bom? Deus. Quando você reconhecer as suas maldades, peça com que a bondade do Pai te alcance e te transforme por inteiro. Não permita com que a sua maldade te comande, mas permita com que a bondade do Pai transforme a sua maldade, para que você também seja bom como Deus é bom, como Jesus é bom. Porque o Pai Nosso vai nos assemelhando a quem? A Deus. Eu posso ser mau? Posso. Mas a maldade não terá a última palavra na minha vida, porque eu sou capaz de me abrir à bondade de Deus que vem ao meu encontro. E na plenitude dos tempos, o reino de Deus se concretiza. E como que o reino de Deus se concretizou? Através da encarnação do Verbo. Jesus é, por excelência, a concretização do reino de Deus em meio à humanidade. Então, quando você experimenta a graça de Jesus na sua vida, o que você já está experimentando? O reino de Deus. Olha como é profunda a oração do Pai Nosso. Estes dois primeiros pedidos: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Vamos agora no versículo 3, versículo 3 e 4, ver os outros 3 pedidos que o Pai Nosso nos aponta. Então, estes 2 primeiros pedidos nos fala sobre a relação com Deus. Quem é Deus? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E agora, os 3 pedidos que nós vamos ler falam sobre as nossas necessidades. Lembre sempre disso. O Pai Nosso pode ser dividido em 2 partes. A primeira parte da relação com Deus e a segunda parte da relação conosco, das nossas necessidades. Vamos juntos? Estes 2 versículos. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação. O que você pede aqui no Pai Nosso? Primeiro ponto, o pão de cada dia. Segundo ponto, o perdão. Pedir perdão para também perdoar e ser perdoado.
E o terceiro ponto, não cair em tentação. Olha a força e a intensidade teológica da oração. Você precisa entender que Jesus não é indiferente às nossas necessidades. Por isso, o pão que é nosso não é o pão que é meu. Vocês perceberam esse detalhe? O pão é nosso, não é apenas meu. Então, esta sensibilidade nos diz respeito à necessidade biológica, que o nosso corpo necessita de alimento físico para se manter vivo e saudável, mas também esse pedido nos fala da relação entre nós. Enquanto ainda faltar o pão de cada dia na mesa de uma família, precisamos continuar a rezar o Pai Nosso e permitir com que esta oração nos torne mais sensíveis para ajudar quem precisa, porque o pão não é apenas para mim, mas o pão é nosso. Esta oração nos coloca numa dupla dimensão, na relação comigo, do pão que eu preciso para a manutenção da minha vida, mas também do pão que o meu irmão precisa. O Senhor sabe das nossas necessidades e Ele não é indiferente diante delas. Por isso hoje, este terceiro pedido do Pai Nosso te convida: coloque as suas preocupações nas mãos do Senhor. Coloque as suas necessidades nas mãos do Senhor, mas também seja capaz de confiar nele. E vocês observaram que o pão nosso é para cada dia? Por que o pão nosso é para cada dia? Para que nós confiemos no Senhor a cada dia. Estão percebendo o quanto a oração é profunda e como o Evangelho de hoje precisa nos ajudar a rezar melhor o Pai Nosso? Próximo pedido: perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. Este pedido do Pai Nosso diz respeito a uma culpa que existe entre Deus e o homem, vinculado pela questão do pecado, e que pede de Deus uma atitude, uma entrega total, na qual Ele é capaz de apagar a nossa culpa. E é no ato supremo da entrega da vida na cruz que os nossos pecados são perdoados e que a nossa culpa é apagada. Ele levou sobre si todas as nossas culpas, as nossas feridas, os nossos pecados e nos deu a graça da salvação. Então, todas as vezes que você precisar exercitar esse pedido do Pai Nosso, que é pedir perdão a Deus, e é pedir perdão a quem eu magoei, ou é perdoar a quem me ofendeu, é necessário que eu contemple o mistério da cruz, porque é nele que a nossa culpa é apagada. E como que nós podemos experimentar ao longo da nossa trajetória esse vencimento da culpa interior? Através do perdão. Então aí nós temos o sacramento da reconciliação, a confissão, para o pedir perdão a Deus. Há quanto tempo você não se confessa?
Há quanto tempo você não pede perdão? Como é que está a sua relação com os demais? Diante das desavenças ou diante das convivências, seja da família, no trabalho. Então, se há algum ressentimento, alguma mágoa, alguma coisa que te pesa o coração, faça esse pedido do Pai Nosso hoje com toda a sua força. E diga ao Senhor: perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos os nossos devedores. E por fim, o último pedido: não nos deixes cair em tentação. Evangelho do primeiro domingo da quaresma. Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto, e lá Jesus é tentado pelo diabo. Quem tenta é sempre o diabo. Deus não nos tenta, pelo contrário, Deus nos livra da tentação. Não nos deixe cair em tentação. Isso é importante que você compreenda, porque às vezes eu ouço das pessoas: ah, padre, eu acho que Deus está me tentando. Isso não é possível, porque Deus não te tenta. Quem te tenta é o demônio. Pelo contrário, Deus te livra da tentação e te ensina a pedir isso sempre. Como Jesus venceu a tentação no deserto, nós também podemos vencer. Sozinho talvez não consigamos, mas unidos a Ele, pela via da oração, repitamos sempre: não nos deixe cair em tentação. Eu não sei qual é a sua tentação, mas você sabe qual é a sua tentação. E às vezes ela tem muita palavra de comando e de ordem na sua vida. E de repente você permite com que a sua tentação se torne atitude, se torne ato. E hoje você vai tomar esta parte do Pai Nosso. Todas as vezes que você se sentir tentado, mais do que dar o comando à tentação ou obedecer o que ela está te pedindo, você vai repetir o que está no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. E se você pedir com fé, você vai vencer a sua tentação, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Sabe por que a gente cai com tanta frequência na tentação? Porque a gente fica sozinho. A gente não quer chamar Deus de Pai, a gente não quer se reconhecer como filho, a gente não quer confiar nele, a gente não quer depender dele. A gente acha que eu me basto, e a tentação vem e me derruba. Mas se eu me volto para a vida de oração, reconhecendo Deus como Pai, me reconhecendo como filho, confiando nele, eu vou pedir: não nos deixe cair em tentação. Padre, por que rezar tudo isso? Aí o Evangelho disse: portanto, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, batei e vos será aberto, pois quem pede recebe, quem procura encontra, e para quem bate será aberto. Então, o nosso movimento de nos colocarmos na escola de Jesus, de aprendermos com Ele, a falarmos com o Pai, permite com que o que nós falamos seja capaz de acontecer. Aprenda a rezar com Jesus. Senhor, ensina-nos a orar. Então vamos pedir isso no final desta homilia. Por um instante, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e faça uma avaliação. Como é que está a sua vida de oração? Quanto tempo você tira do seu dia para falar com o Pai, para se reconhecer como filho, para pedir que o nome dele seja santificado na sua vida, para pedir com que o reino dele se concretize também na sua história?
para que a cada dia você confie nele, pedindo inclusive o pão cotidiano que você precisa para você e para sua família. Quais são as mágoas, ressentimentos e culpas que hoje precisam do perdão de Deus? Qual é a minha tentação que muitas vezes me domina e que hoje precisa ser vencida pela força da oração? Peça o que o Senhor hoje quer te ensinar. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dai-nos a cada dia o pão que precisamos, perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Peça com fé, e o Senhor te dará um novo vigor para a sua vida de oração. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu amor. Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem o teu